Você vai acabar na rua. Na rua. E aí, você não vai mais ter eu onde morar, senti. cara. Você vai virar um sem teto. É isso que você quer? Ondas cerebrais. Eu estava cego, mas agora enxergava. Yo, guys. Cara, se tu tiver que... Ó, vamos lá. Se tu tiver que escolher entre usar drogas ou recair no NoFap, retenção seminal, é melhor escolher usar droga. Essa é a verdade, tá ligado? Vamos lá, cara. 23º dia de NoFap, falando sério mesmo. Tô aqui no meio do mato. Num lugar isolado, né, cara? Mas eu realmente... com muita dificuldade, assim, não vou dizer que foi tão difícil assim não, na verdade. Na verdade eu nem sei porque que eu tô, nem sei, bem melhor, cara. Bem melhor, e essa blusa aqui também eu tô parecendo eu tô parecendo um cara de seita satânica, mano. Tô aqui no meio do mato, velho, se alguém me ver todo de branco, destaca muito de longe, a pessoa vai me ver de longe, vai falar, que é aquele esquisito tá ali, velho. Sei lá, é muito estranho, mano, a blusa é muito branca, tá ligado? Aqui. E eu tava usando fone agora. Pera aí. Desse jeito aqui ficou melhor, cara. Desse jeito aqui ficou bem melhor. Inclusive, cara, eu tinha comprado outro fone desse. Esse fone aqui original custou caro, mano. Eu tinha comprado outro. Quando eu recaí no NoFap, mano, eu caí de bicicleta e ele tava no bolso que eu caí. Estragou meu celular, estragou meu fone. Ou seja, não recai no NoFap, galera. Não recaia, mano. Se tu recair, coisas ruins vão acontecer, mano. A não ser que a pessoa não tenha conhecimento disso, tá ligado? Aí pode ser que não seja tão pesado, mas quanto mais conhecimento sobre isso você tem, você sabe que é verdade, pior é as consequências quando tu recai, principalmente se for em masturbação e pornografia, esse tipo de coisa, tá ligado? Então, agora sobre a questão do que tá acontecendo, tá ligado? Eu tenho que explicar o que tá acontecendo. 23 dias ainda não é muito. Cada dia que passa eu vejo que, tipo, mano, o que eu quero fazer é simplesmente eu queria me trancar num lugar isolado, tá ligado? Sei lá, na ilha de Epstein. Zoeira, mano. Deus me perdoe, cara. Eu queria me trancar numa ilha isolada, num lugar deserto, esperar passar pelo menos mais 30 dias pra aí sim eu poder voltar pra minha casa, voltar pra minha cidade, voltar pra civilização e poder viver mais com os benefícios, tá ligado, mano? Porque 23 dias ainda eu sinto que é muito pouco, cara, muito pouco, mano. Eu não sei como é que eu tava aguentando ficar no dia, tipo, lá na streak, lá embaixo, lá no fundo do poço, mano. No dia 0, dia 1, dia 2, mano. É muito ruim, cara. Até o dia 20, agora que eu tô começando a colher uns benefíciozinhos, tá ligado, mano? Meu, tipo, eu não tô mais parecendo um doente mental toda hora, tá ligado, velho? Minha energia, minha frequência tá finalmente melhorando, avançando, chegando a algum ponto, tá ligado? Antes eu tava, mano, meu Deus do céu. Eu acho que pra quem não conhece da prática, tá ligado? Porque pode ser placebo, tipo, não vou dizer que é placebo, eu não acredito que seja placebo, algumas pessoas vão dizer que é placebo, mas o importante é que funciona, mano, pra mim funciona, e pra quem, tá ligado? Porque, tipo, eu coloco na minha cabeça que se eu ejacular na masturbação, eu vou me sentir um lixo depois, então, consequentemente, se eu ejacular na masturbação, ou se eu fizer a masturbação, se eu fazer qualquer coisa assim, como é que se diz, cara? Qualquer coisa desse tipo muito degenerada, que eu vejo como degenerada, eu vou me sentir mal depois. Só que aí o cara pode simplesmente dizer, então eu vou colocar na minha cabeça que depois, o cara pode simplesmente colocar na cabeça dele. Eu não vou me sentir mal depois de ejacular, eu não vou me sentir mal depois do sexo, da masturbação, seja lá o que for, eu vou me sentir bem, tá ligado? Aí o cara pode tentar, cara, pode tentar. E talvez funcione, talvez não, cara, mas eu prefiro não arriscar, mano. Tá ligado? Já cheguei muito longe. 23 dias, demorei muito pra chegar aqui, é quase um mês inteiro, tá ligado? Eu simplesmente não vou jogar isso fora agora, mano. Eu lembro aqui, eu lembrei do comentário do mano Taciturne, né? Que tava falando sobre retenção seminal e tudo, cara. Tava ali numa streak ali de quase 40 dias, mano. E eu não vou te culpar, não vou te culpar, mano,
tá ligado? Porque em certos pontos tu tá certo, tá ligado? Não é muito da natureza humana ficar guardando sêmen, tá ligado? Ficar nessa pira. Só que pornografia também não é natural, masturbação meio que não é natural. Os animais na natureza só se masturbam quando estão em cativeiro, que é basicamente o mundo de hoje em dia, a sociedade que nós vivemos, né, cara? Mas eu lembrei de uns 4 meses atrás, quase meio ano atrás já, então já tem bastante tempo, metade de um ano. Half in a year. Half in a year. É assim que fala, né? Já tem muito tempo, então assim, ele comentou, tipo, se tu comentou, tipo, mano, só relaxa aí, goza, tá ligado? Bate a pupunha, que eu tava falando que tava lá quase 40 dias, 36 dias, não sei. E aí eu fui lá na hora do banho, cara, tá fazendo meu jelking, que agora inclusive eu parei de fazer jelking, mano. Eu- no vídeo aí que eu coloquei sobre técnicas de aumento peniano que eu tô utilizando, cara, eu tenho que, eu tenho que me explicar muito sobre muita coisa aí, porque tem técnicas lá que são realmente, assim, perigosas, cara, são extremas, tá ligado, mano? E tem algumas lá que pode atrapalhar na prática de NoFap também, igual o Jelkin, um pouco da bomba peniana. Inclusive eu tenho que falar sobre a bomba peniana também. Mas vamos lá, cara. Simplesmente tu comentou, relaxa e goza, e eu fui lá na hora do banho e tava fazendo Jelkin. Me extrapolei e a essência vital foi embora, tá ligado? Naquele dia, mano. Bem no banheiro, velho. Que arrependimento, mano. Eu lembro que saiu até amarelo, velho. Juro. Não, esse aqui soa meio gay, esse juro soa bem gay, cara. Mas eu lembro que saiu amarelo, velho. E isso acontece quando tá muitos dias. Ai, ai, ai. Quando você tá muitos dias, isso acontece, mano. O negócio sai de outra cor, velho. Porque já não tá, já tá há muito tempo ali, tá ligado? Mas aí, tempo passou, eu tive várias recaídas. Nossa, cara, recaída demais, tá ligado, mano? Em pleno 2026, como é que eu pude ser tão. Como é que eu pude ser tão. Bobo, cara? Eu caí no erro várias vezes, não percebi que tava no erro. Cara, mosquitinho, filho da mãe, cara, meu Deus do céu, velho. Eu não percebi que tava no erro. Mas agora eu tô aí chegando aos 30 dias, mano, já era pra mim estar mais de 150 dias, cara. Já era pra mim estar praticamente um deus na terra, cara, tá ligado, mano? Andando tipo, velho, 150 dias. Caraca, eu sou o cara mais foda, mano. É o ego lá em cima, mano. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, mas, mano, era pra mim estar muito mais disso se eu não tivesse caído tanto, velho. É foda, mano, é foda. Não fé, pretensão seminal é isso. Mas bora lá. Cara, eu simplesmente. Eu acho que esse ângulo aqui tá bem melhor, mano, tá ligado? Ficou um ângulo bem mais aesthetic. Ficou top esse ângulo aqui agora. Mano, vou ter que mostrar aqui, cara. Só. Cara, agora eu vou falar sobre os sonhos. A questão dos sonhos, mano, na retenção seminal, eu tô só 23 dias e já melhorou muito, mano. Tô dormindo muito melhor. Eu acho que eu já falei nos outros vídeos, né, mano? Mas eu tô tendo sonhos muito estranhos, cara. Eu quase tive poluição noturna 2 vezes nesses últimos 7 dias aí, mano. Juro. Não, corta esse juro, mano. Esse juro é muito gay. Não sei de onde que eu peguei essa mania, velho, de falar isso. Eu não sou assim, cara. Mano, aí vamos lá. E eu tô tendo sonhos muito estranhos. Quase poluição noturna. Eu quase tive uma poluição noturna esses dias pra trás, mano. Só que eu acordei bem na hora, quando eu tava pra ejacular, mano. Quando eu tava pra jogar o veneno. Quando o veneno tava pra sair do corpo, eu acordei, mano. E eu acho isso muito bom, porque, sei lá. Eu ia me arrepender, eu ia ficar com aquele sentimento, nossa, cara. Tá ligado, mano? O veneno saiu e não sei o que. Aí quando eu tava pra ejacular no sonho, eu acordei, mano. Eu acordei e fiquei checando assim, mano, fiquei checando, vendo se não tinha saído nada. Nenhuma, tá ligado? Nenhuma gota de esperma, não tinha saído nada. Só tava mano, é vergonhoso falar isso, né, cara? Mas só tava aquele líquido transparente, né, mano? E aí eu falei, cara, ainda bem que não ejaculei. O que foi o sonho, mano? Vamos lá. Eu sonhei que eu tinha viajado pro Paquistão, né, mano? Eu lembro, no sonho eu lembro com muitos detalhes, cara. Eu tive que anotar.
Eu lembro, cara, que eu tive que anotar os sonhos assim que eu acordei depois disso. Eu acordei de madrugada. Eu fui lá, anotei rapidão no bloco de notas e voltei a dormir. Mas o que acontece? Vamos lá, eu lembro com muitos detalhes, mano. Viajei pro Paquistão e tinha, mano, só tinha mulher linda lá, cara. E, claro que todas as mulheres são muito bonitas, mano, mas as mulheres de lá tava dando muito mole pra mim, mano, no sonho. Tipo, toda mulher, velho, eu tava conversando com as mulheres e no sonho eu tava, tipo, com os benefícios, tá ligado, mano? Eu lembro que eu cheguei num lugar lá, era tipo uma festa, assim, um bar, não sei. E meio que um bar, assim, só pra gente rica, tá ligado? E eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, mano? Eu não sou rico, não, tá ligado? Só que comecei a conversar com um cara lá, que era ricaço, mano, cara empresário, empreendedor, tipo, que eu quero ser, tá ligado, mano? Um cara que não tem patrão, não tem chefe. No final é tudo escravidão, né, cara? Mas é isso. Mas aí eu tava trocando ideia com esse mano aí, e eu tava super desenvolvendo o assunto, tava conseguindo conversar de um jeito que eu falava, mano, que isso aqui é os benefícios da retenção seminal, cara. Sério, velho, porque eu não falo, eu não costumo conversar, eu não costumo fazer, eu não costumo praticar tanto assim, tipo, botar em prática, esforçar meu pensamento, meu cérebro pra conversar de assuntos assim avançados e conversar tão bem igual eu tava conversando, cara, eu tava parecendo um mestre ali o cara ali do filme, sei lá, eu tava parecendo um cara, eu tava parecendo um mano do filme lá, velho, que entende muito de dinheiro, entende as paradas, tava conversando super bem. E aí vamos voltar lá, no sonho, mano. Tipo, nessa festa também tinha mulher, elas estavam dando vários olhares, eu lembro. Tava dando olhares, mano. Comecei a trocar ideia com uma, depois eu trocava ideia com outra. E aí depois chegou uma parte no sonho lá que eu tava andando na rua da cidade, mano. E aí, do nada, cara, apareceu umas mulheres, mano, que eu, tipo assim, eu achei que era travesti, tá ligado? Mas era mulher de verdade, só que elas estavam com umas máscaras, parecendo máscara de algum monstro, algum demônio, cara. E eu acho que isso aí tem a ver com. Porque eu assisto desenho, tá ligado? Eu assisto vários desenhos, mano. Eu lembro que esses dias pra trás assisti um episódio do Scooby-Doo que tinha essa máscara. E essa máscara aí apareceu, essa mulher tava, tipo, com essa máscara no sonho, mano. E eram várias mulheres, tá ligado? E elas estavam andando na minha direção, só que elas estavam com faca na mão, tá ligado, velho? Todas estavam com faca na mão e aí chegou uma hora que eu simplesmente não conseguia correr mais, não conseguia fugir mais, eu simplesmente me encolhi assim no chão, tá ligado? E fiquei esperando a morte, cara. Só que quando elas chegaram, em vez delas começar tá ligado? Que elas estavam com faca, né? Ao invés delas me esfaquear, galera. Ao invés delas me esfaquear, começaram a me esfaquear, essas mulheres começaram a me abraçar, velho, do nada. E era um monte de mulher, tá ligado? Todas as mulheres começaram a me abraçar. E aí mano, eu comecei a, tipo assim, comecei a aproveitar o momento ali, tá ligado, velho? Elas estavam com roupa, eu tava com roupa também, mas começou começou tipo uma orgia, cara, tá ligado, velho? Não uma orgia assim, como é que se diz, cara? Ficam com o braço muito cansado, mano. Achei um ponto aqui bom. Cara, aí começou aquela coisa toda, velho. E eu simplesmente comecei a aproveitar o momento ali, mano, tá ligado? Que um monte de mulher me abraçando, só que elas estavam com faca, só que eu vi que elas não estavam tentando me matar nem nada. E aí tipo, eu tava lá encolhido assim no chão, elas começaram a me abraçar. Só que, mano, elas começaram a se esfregar em mim, velho. As mulheres começaram a se esfregar em mim. E aí foi nesse momento que, cara, eu acordei, mano. Parecia que eu tinha tomado Tadala, tá ligado? É... Aí quando eu tava pra ejacular, porque, tipo assim, mano, tipo, sei lá, velho, eu senti que eu ia ejacular, eu fui e acordei, mano. E aí esse foi o sonho. E eu acordei, chequei, vi se não tinha ejaculado, e eu vi que não tinha ejaculado de verdade. Só tava ali aquele líquido transparente. Mas eu quase ejaculei, mano. E a poluição noturna é muito difícil de controlar, acho que é quase impossível, tem hora. Por isso que eu prefiro também nem falar muito de poluição noturna, pra evitar, tá ligado, mano? Nem pensar muito nisso. E se acontecer, é menos pior que recaída, é muito menos pior. Poluição noturna pode ser seu corpo só
liberando o excesso de esperma, que não vai usar mais, tipo, fazendo uma limpeza, tá ligado? E então foi isso, mano. Outro sonho também que eu tive, mano, foi muito estranho, isso eu prefiro nem comentar de tão bizarro que foi. Mas basicamente, cara, eu também quase ejaculei, mas acordei na hora, tá ligado? E eu não sei se foi porque eu tava dormindo de barriga pra cima, né, mano? Às vezes eu mudava a posição e tudo, mas acho que tem certas posições que fica mais fácil de tu ter posição noturna, tá ligado, mano? Continuando aqui, mano. Continuando, né, cara? Continuando. Do nada, né, mano? Gravar vídeo assim é um negócio que eu não achava que ia ser tão difícil pra mim, mano. Sei lá, tem hora que simplesmente minha mente se cansa, mesmo estando há 23 dias de NoFap, eu falo, caraca, velho, eu só queria estar deitado agora, tá ligado, mano? Pelo menos eu tô aqui na natureza, mas eu tô de sapato, mano. Não tô em contato. Inclusive, olha só, que coisa mais bizarra, velho. Eu não tô em contato com a terra, tô com essa blusa aqui, eu queria estar sem blusa. Talvez eu tire, mano. Sei lá, velho. Tipo, né, não tá incomodando assim muito, mas eu queria estar bebendo uma coisa gelada agora, minha garrafinha d'água acabou. E é isso, mas vamos lá, para de enrolação. Vou falar também sobre a questão da bomba peniana pro exercícios pro jubileu, essas técnicas todas que eu falei no vídeo de exercícios. Cara, eu vou parar com um monte dessas coisas, mano. Simplesmente por um tempo. Sabe o que aconteceu comigo foi que simplesmente também o meu jubileu, cara, tá extremamente cansado, ele precisa se recuperar de todo o período ali de pornografia e masturbação junto com Jelkin, picada de abelha, picada de formiga trapjaw, bomba peniana, masturbação excessiva, edging. Eu tô a ponto de ficar com disfunção erétil permanente ou então ter algum problema sério no jubileu, cara. Então vou simplesmente dar um período aí de descanso pra ele, de férias, mano. Tá ligado? Não vou usar ele pra nada, só pra mijar, mano. Esses dias pra trás eu fui inventar de usar. Anteontem e ontem, na verdade. Fui inventar de usar a bomba peniana, cara, pra testar. E junto eu também apliquei picada de abelha, mano. Então acho que. Eu já sabia que isso é uma coisa extrema, só que eu fiquei insistindo ainda, tá ligado? Picada de abelha e simplesmente. Cara, é um método extremamente extremo, tá ligado? Você pode acabar tendo mais problema do que benefício, mano. Você pode ter o problema do pênis parar de funcionar, cara, porque ele tá meio que tentando se recuperar do da pancada que é a picada de abelha, do que o veneno de abelha faz ali na região, tá ligado, mano? Então, assim, eu fui inventar de usar a bomba peniana, cara. Mas eu simplesmente queria saber se meu jubileu tava funcionando ainda, porque eu voltei a ter mais ereção matinal, voltei a ter mais ereção noturna, só que não era todo dia, tá ligado? Igual no dia, mano. Já teve tempo aí de eu ficar vários dias sem acordar duro, velho. Falando de verdade aqui, sabe, mano? E, e aí eu queria ter. Aí eu acordei esses dias, tava tendo mais ereção, fazer ereção espontânea, né? Eu falei, bom, cara, bom. Mas eu queria testar, ver se meu jubileu ainda tá funcionando, cara. Eu inventei de usar a bomba peniana, junto com a picada de abelha, ó, no primeiro dia eu usei 45 minutos. Isso é muito mais do que o ideal. O ideal é de exercício de bomba peniana no máximo ali de 15 a 20 minutos, tá ligado, mano? A não sei que tu queira fraudar antes de uma relação sexual, aí tu usa por mais tempo pra inchar mais. Só que o ideal, assim, pra exercício, pra ganhos, é só até 15 minutos por dia, ou às vezes ter uns dias ali sem fazer pra recuperar. Mas pra mim o ideal agora vai ser nem usar nenhum dia, mano, tá ligado? Ficar vários dias sem até meu jubileu se recuperar, meu cérebro também se recuperar da pornografia, masturbação, edging, tudo. Mas o que aconteceu foi o seguinte: anteontem eu usei 45 minutos e ontem eu usei 1 hora. Só que por que demorou tanto? E eu exagerei, tá ligado, mano? Eu não vi nada no meu telefone, não fantasiei na minha mente, mas teve 1 hora, cara, que eu simplesmente comecei a
masturbação, cara. E depois eu vi o quão patético aquilo ali foi. Eu comecei a masturbação só pra ver se o jubileu tava. Só pra ver se tava funcionando, tá ligado? E depois eu me arrependi, tá ligado? Porque não teve ejaculação, não teve nada. Eu nem cheguei perto de ter o orgasmo, de ejacular. Mas eu fiquei com aquela sensação, cara, será que isso aqui vai atrapalhar meus benefícios do não? Já começou aquela preocupação, tá ligado, velho? Então, mano, não compensou e agora eu simplesmente falo, não compensa, porque foi um edging, né? Um edging mesmo, não tava, eu não vi nada no telefone, meu telefone tava longe, eu tava só vendo as horas, mas eu tava lá, misturando, fazia bomba peniana e depois ia lá dava uma chacoalhada ali no jubileu pra ver se não tava funcionando, mano. E aí foi patético, mano, tá ligado? Simplesmente me arrependo porque meio que isso aí, tu, tipo, quando tu faz isso, meio que tu nem, mesmo não fantasiando, sei lá, cara, é estranho, mano. Às vezes, sei lá, cara, sei lá. Às vezes se for bem rápido, assim, na hora do banho, tá ligado? Mas, mano, sei lá, é estranho agora. Quanto mais dias de NoFap tu fica, mais de retenção seminal, quer dizer, mais incomodado você fica com isso, tá ligado? Você não quer ficar fazendo esse movimento aqui, você não quer ficar lá chacoalhando o jubileu pra ter uma ereção pra ver se ele tá funcionando, tá ligado? É meio, fica estranho, fica uma coisa que você não quer, mano. Então eu prefiro, pra ver se ele tá funcionando, cara, ereção espontânea, ereção matinal, quando tu acorda, né, mano? E eu tô bem cansado assim a voz também, eu não ejaculei, mas eu tô bem cansado porque eu tô trabalhando muito ultimamente. E agora há pouco eu saí pra fazer minhas 2 horas de caminhada. E tem dias assim que, tipo, na retenção seminal, quando tá, não tá nem 30 dias, nem 60 dias, fica nessa variação, cara, tá ligado? Se incomoda, tem hora que isso vem enche o saco, velho. Porque um dia tu tá se sentindo o Batman, tá se sentindo um cara mais brabo aí, tá com o ego lá em cima, e nada te abala, tá com low cortisol. Mas no outro dia tu tá se sentindo o maior perdedor, loser, maior derrotado, tá ligado? Então, assim, fica nessa até chegar num certo ponto ali que entra numa constância melhor, tá ligado? Mas eu percebi que dá pra controlar, dá pra modificar muita coisa nisso aí, mano, tá ligado? Com alimentação, com o seu pensamento, um monte de coisa, mano. E, cara, uma outra coisa também é a questão que eu, eu percebo que pra conversar com os outros, pra conseguir desenvolver um assunto, mano, eu tenho que estar longe da pornografia, principalmente longe da pornografia, né, cara? Mas também, quanto mais dias sem ejacular, melhor. Sem masturbação, sem ejacular, cara. E eu tô só 23 dias, cara, mas eu simplesmente agora tô conseguindo voltar a conversar com os outros, não tão igual antes, quando eu tava mais dias, quando eu tava menos depravado, tá ligado? Que eu consegui, eu tava quase que um gênio ali. Não tanto assim, mas eu consegui desenvolver muito mais assunto, eu tava muito mais interessante. Junto com isso, minha aparência também tava melhor. É engraçado, né, cara? Meio que parece que anda junto. Não é que eu digo, cara, tipo assim, eu tava com, sei lá, parece que essas coisas andam junto, mano. Tá ligado? Quando tu recai, além de tu ficar mais burro, a aparência também dá uma, por conta da prolactina, tá ligado? Tem estudos aí. Quando tu tem sexo e ejacula, dá uma aumentada absurda de prolactina e isso tem impacto no rosto, cara. Então, eu simplesmente agora eu tô conseguindo voltar a conversar melhor com os outros, desenvolver assunto. Aconteceu situações aí que, igual eu trabalho, igual eu trabalho com o público, mano. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com iFood, entrega de comida, um monte de coisa, iFood. E aí, eu tenho uma situação que foi ontem, né, cara? Eu tava indo fazer a última entrega do dia, aí era lá num restaurante aqui na cidade que tem muito pedido, todos os motoca vai pra lá, tá ligado? Tipo McDonald's, só que é o Burger King, é o Burger King aqui da cidade, mano. Então eu falei, vou pegar a última aqui do dia, já tinha feito a meta, já ia voltar pra casa. Aí lá tava cheio de motoca, cara. Quando eu cheguei lá, parece que, mano, todo mundo tava olhando pra mim, cara. Sem, assim, não é me gabando em nada, cara, mas todo mundo tava olhando pra mim. Os motoca tava, mano, eu conversava, eles puxaram o assunto comigo, mano.
eu respondi, os caras estavam prestando muita atenção, cara. Estava, tipo assim, parado assim, olhando, prestando atenção, tipo, ó, escutando assim, cara, 100% ali, porque eu tava, né, é muito difícil tu ver um cara, um homem com mais, que não bata pro punho todo dia, que não veja pornografia, e isso aí afeta na energia, afeta na voz, tá ligado, mano? E tipo, tem que parar de falar tipo toda hora, velho. Aí eu tava, mano, qualquer coisa que eu falava, os caras estavam prestando muita atenção. Eu tava conseguindo, depois eu tava conseguindo conversar com os caras lá, tava, tipo assim, um assunto muito bom, tá ligado? Tava uma energia muito boa. Vamos lá, tive que parar aqui, apagar uns vídeos e aí liberar espaço pra eu voltar. Cara, eu tava com uma energia muito boa, tava rendendo assunto, tava conversando sobre vários assuntos. Não tava mais com aquela energia de, tipo assim, depravado, um cara. Qualquer coisa que as pessoas falavam, onde eu sentia meio que uma raiva, tava me estressando antes, né, cara? Eu tinha muita inveja, agora minha inveja tá finalmente diminuindo. Tipo assim, o cara mostrava a moto dele, no fundo ali eu tava sentindo uma inveja, agora eu já diminuiu muito isso, é quase que não me inveja. Porque eu vejo que, tipo, tem valor ali, mas é tudo material, tá ligado, mano? É uma coisa ali. Não é legal ficar invejando. E eu percebo quanto mais dias de retenção seminal, menos inveja, tá ligado? Eu sinto. Isso é muito bom, porque a inveja é um sentimento muito negativo, cara. Pode prejudicar em muita coisa ali na sua vida. E aí, vamos lá, eu estava tipo, mano, tava conversando ali, todo mundo parou pra ouvir o que eu tava falando, velho. Isso aí não acontecia antes, cara. E aí, depois, chegou um senhor lá vendendo balinha, eu fui, a hora que eu fui comprar bala, cara. Eu tava simplesmente com uma hora absurda, mano. E aí passou duas mulheres assim, elas estavam, velho, quase que querendo devorar, cara, querendo, mano, querendo pegar minha energia, cara. E aí elas. Falando assim parece muito papo de louco, mano, mas é o que eu. É o jeito que dá pra descrever, tá ligado? Passou duas mulheres, cara, uma ficou me olhando assim, era uma de cabelo colorido, mano. E aí eu simplesmente. Eu também fiquei olhando muito pra ela, fiz assim. Pra ela e ela voltou, tá ligado, mano? E aí depois disso, mano, tinha um mano lá que é entregador também, que ele conhece muita gente. Eu falei, cara, tu conhece aquela menina lá? Depois tu me passa o Instagram dela, mano, que aí eu vou tentar alguma coisa com ela. Eu não falei assim pra ele, né? Eu não falei que eu ia tentar alguma coisa. Essa é a minha intenção, sei lá, vou mandar mensagem pra ela, tá ligado, mano? Agora, finalmente eu tô voltando a querer, tipo, não é correr atrás de mulher ficar igual o gado, mas, tipo assim, eu tenho energia agora, tá ligado, mano? Só que ao mesmo tempo também, agora que eu tenho energia, eu não tô mais tão gado igual antes, tá ligado? Igual no dia zero, no dia um, eu só pensava em mulher o tempo todo, agora pelo menos já não tô assim mais, tá ligado? E é muito bom isso, mano, porque dá mais liberdade. Tu não fica muito nessa pira. E eu só vou mandar mensagem pra essa mina, mano, porque só vou tentar alguma coisa com ela, porque ela deu brecha, deu sinal ali, tá ligado, mano? Só, não é só porque ela fez um joinha, mas ela tava olhando muito, cara. Ela ficou me olhando assim vários segundos seguidos. A mulher que tava do lado dela também, que eu acho que é mais velha, as duas trabalham lá nesse restaurante, né, cara? Burger King. E aí, cara, ontem foi um dia muito bom, só que no começo do dia tava ruim pra caramba, velho. E aí, conforme eu fui, conforme minha energia foi melhorando, minha frequência foi melhorando, as coisas foram melhorando, cara. Antes eu não conseguia conversar com ninguém, cara. Eu tô com um pensamento assim que a retenção seminal, recaída, cara, afeta muito mais coisa, o buraco é muito mais embaixo. Tipo assim, se tu recair, cara, pode ser que alguém da sua família até morra, tá ligado? Alguma pessoa que tu ama, mano, sei lá, o negócio é muito mais embaixo, tipo assim, não prejudica, não afeta só você, sua recaída na retenção seminal, cara, afeta, acho que essa parte eu vou cortar porque é pesada, mano. Pesada essa parte, tá ligado? E às vezes eu tô errado nisso aí. Às vezes eu tô viajando demais, tá ligado? Mas vamos lá. É... Antes no dia zero, mano, não conseguia conversar com ninguém, tá ligado? As pessoas, todo mundo fugia de mim, tá ligado? Não rendia assunto, porque via que eu tava realmente ali perturbado. E eu ainda tô bastante ainda, tá ligado? Porque é só 23 dias. Eu preciso de muito mais dias pra chegar no ponto bom, eu preciso de mais dias pra chegar num, num, num patamar ali bom, tá ligado? Mas é isso, cara. Agora eu tô conseguindo conversar melhor com os outros.
eu percebo que quando o cara é depravado, mano, as mulheres sentem isso, todo mundo sente, tá ligado? Por exemplo, tava num outro restaurante aqui da cidade, esperando pra coletar meu pedido. E aí as atendentes lá, né, tava lá, beleza. Chegou um cara, começou a conversar com elas. Só que aí chegou num ponto de dinheiro, chegou num ponto da conversa que o cara, a mulher e o cara começou a conversar sobre dinheiro. E a mulher falou que antes ganhava muito dinheiro, sei lá, com faxina, tá ligado? E o cara falou, ah, não sei o que, eu trabalho com isso. Só que chegou num ponto que, tipo assim, o cara não conseguiu mais desenvolver o assunto. Eu não sou, tipo, não sou, cara, um cara que fica assim, escutando conversa dos outros nesse nível, tá ligado? Um desocupado nesse nível, mas eu tava lá e acabou que eu escutei, mano. Então, assim, vamos lá. O mano, ele simplesmente deu pra ver que ele é um cara que, tipo assim, ele tinha recaído recentemente porque ele tava, pela voz, pelo jeito que o cara tava falando com a mulher. Aí chegou num certo ponto que, tipo, ele não tinha mais. Tudo aquilo que eu tava conversando com a mulher, cara, era falso, era uma máscara, era só pra tentar chegar a algum ponto com ela, tá ligado? Ele tava no fundo, ele só queria ela, mano. Tipo, a mulher percebe isso, mano, mas não tem. O problema não é o cara querer a mulher nesse ponto. O problema é o cara querer a mulher, mas não ter nada, tá ligado? Não ter energia nenhuma no saco dele, velho. Não tinha nada. O saco dele tava totalmente vazio. Ele não tinha sobrado nada pra ele, cara. Porque não tinha nada no saco dele, velho. Então a mulher desprezou ele brutalmente, cara. Depois disso aí ficou aquele clima ruim. E é isso, cara. A Matrix das conversas, mano. Quando. Isso aí é mais pros homens, né, mano? Quando o cara. Por isso que, mano, você tem que pensar, cara, que. Olha só que mundo louco, mano. Você tá andando na rua, qualquer lugar, os caras que estão dirigindo um caminhão, veículos pesados, carro, moto, os caras que estão fazendo trabalho super perigoso, construindo casa, fazendo a comida que tu come, fazendo tudo, mano. Mantendo a sociedade, esses caras são os caras que bate uma quase todo dia, mano. Que joga energia vital fora, assim, à toa, mano. Se for com a namorada ainda tudo bem, mas os caras bate uma com pornografia todo dia. Esses caras aí que mantém a sociedade, que constrói as casas que nós mora, que, que tá dirigindo caminhão aí, tá ligado? Por isso tem esse tanto de acidente, tá ligado, velho? Então, assim, o negócio é brutal, cara. É muito, mano, é um negócio muito, muito a fundo. Eu só com 23 dias ainda não consigo nem discutir muito disso, mas pensa, cara. Os homens, os caras que fazem trabalho super importante, médico, tá ligado? O cara que abre ali o seu estômago, eu não ia, barbeiro, dentista, todo mundo, cara. Por isso que tem que estar com energia alta, mano, pra meio que dar uma equilibrada nisso aí, mano. Os caras, mano, médico, o cara que abre ali o seu coração é o cara que tá jogando o sêmen dele fora, mano, quase todo dia. Tem médico que é assim, mano, imagina, policial. Cara, imagina, cara, é loucura, mano. Cara, inclusive esse aqui eu ia colocar no começo do vídeo, cara, talvez eu coloque agora. Mas eu tô com essa barba aqui, cara, essa barba aqui sei lá, não é nem barba, né, direito. Mas eu sinto que eu não mereço ainda ter barba, tá ligado? Não é como não mereço ter, eu posso ter, mas eu não mereço ainda ficar com barba no rosto, eu sempre tiro, tá ligado? Eu custo deixar crescer assim alguma vez ou outra. E antes também eu não tinha tanta barba igual eu tô começando a ter agora, antes era só uns fiapinhos, mano. Agora que tá começando, e isso aqui ainda é bem pouco ainda, tá ligado? Tem cara aí que já com 18 anos já tem muito mais barba, já tem barba fechada assim, ó. E eu nem sei se gravar essa parte do áudio, cara. Mas vamos lá. Ó, eu vou tirar, tá ligado, mano? Preciso desenvolver mais. Eu preciso desenvolver mais meu personagem ainda pra chegar num ponto de ter usar a barba, mano. Eu preciso ainda desenvolver mais meu personagem, cara. Porque, não sei. E é isso. Uma coisa que eu também venho pensando. Uma coisa que eu também venho pensando muito ultimamente, cara. Uma coisa que eu também venho pensando muito ultimamente é a questão de que eu ainda não posso confiar muito nos meus pensamentos, cara. Mano, vou ter que tirar essa camisa, velho. Não dá. Yo, tive que tirar a camisa, cara. Como é que tá aí? Tem que.
As calças bacanas. Tava me incomodando muito a camisa, tava, sei lá, alguma hora dava uma coceirinha, achava que era algum inseto, fui lá e tirei a camisa. E aí, falar sobre o que eu ia. Ah, tá, lembrei. Ó, eu ainda não. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, cara. Por exemplo, eu não tô nem em 30 dias, né, mano? E eu penso, cara, os pensamentos que eu tenho agora, o jeito de ver o mundo, tudo pode ser uma ilusão, tá ligado? Pode ser uma coisa que não seja ainda o ideal, tá ligado, mano? Tu não tá enxergando ali como tu deveria estar enxergando as coisas, mano. Tu não tá aproveitando certas coisas como deveria estar aproveitando. Tu não tá tendo os pensamentos direcionados ali como tu deveria estar tendo, tá ligado, mano? Porque se tu consumiu pornografia recentemente, algum tempo atrás, ou masturbação, essas coisas, cara, que depravam muito sexo casual. Não, sexo casual nem tanto, nem vou colocar sexo assim, não. A não ser que seja com uma tatuada depravada, tá ligado? Um monte de mulher. Um monte de mulher depravada aí é outra história. Cara, tem um bichinho aqui muito chato, mano. Eu vou matar esse bicho, tá querendo sugar minha energia vital, cara. Toda hora ele fica posando aqui em mim, velho. Meu Deus, vou matar ele agora. Finalmente matei o bichinho que tava posando em mim, cara. Espero que não apareça outro. O bichinho tava querendo sugar minha energia vital, cara. Mano, vamos lá. Eu não posso confiar na minha mente por enquanto ainda, cara. Porque eu não tô nem 30 dias, mano. Então, assim, o pensamento muda muito, tá ligado? Então tem que tomar cuidado com isso, cara. Quando eu falo que eu não posso confiar muito na minha mente ainda, cara, porque, por exemplo, quando eu tava mais dias, às vezes eu tava 30 dias de retenção seminal, mas tava 60 dias sem ver pornografia, tá ligado? Quando eu tava ali mais saudável, tá ligado? Quando eu tava melhor nessa questão, eu conseguia conversar com meus parentes ali, conversar com todo mundo, eu via muita graça nas coisas no mundo, eu tava sempre empolgado pra qualquer coisa, tava empolgado para começar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, pra comer qualquer coisa, pra assistir qualquer coisa. E depois que eu recaí muito, cheguei muito no fundo do poço, cara, eu percebi que, mano, nem valia a pena fazer um monte de coisa, tipo, quando tu tá muito lá embaixo, tá ligado? Por exemplo, quando tá 0 dias de NoFap, já tendo seminal, tá ali muito depravado, cara. Tu vai assistir alguma coisa, tu não consegue aproveitar, tu vai fazer alguma coisa, não consegue aproveitar. Tudo é muito estranho, tudo é muito cinza, escuro. E eu, cara, por exemplo, eu assisto direto e reto, mano. Eu pego assistindo desenho de quando que eu assisti quando eu era criança. E eu assisti, por exemplo, ano passado eu assisti, agora esse ano eu quero assistir de novo, cara. Comecei a assistir de novo. Ano passado eu assisti as Tartarugas Ninjas, mano. E agora eu vou voltar a assistir, eu assisti tudo, todas as temporadas, né? E agora eu vou voltar a assistir, só que eu vou estar mais de retenção final, então vou aproveitar mais, vou perceber detalhes que eu não percebi. E eu tô dando esse exemplo aqui, mas isso aí serve pra qualquer coisa, tá ligado? O desenho que eu tô assistindo agora também é Scooby-Doo, do nada, mano. Scooby-Doo, então assim, tem coisa que tu vai fazer, cara, coisa simples da vida, mano. Tu vai comer alguma coisa ali, uma comida que tu gosta. Tá me ligando aqui agora, velho. Cara, tava me ligando, mano. Não sei se cancelou o áudio. Vamos lá. Tu vai fazer qualquer coisa assim, mano. Você tem que. Por exemplo, você vai pra um evento, uma festa, um encontro, ou coisa de família. Se tu tiver depravado, mano, tu não vai aproveitar aquele momento. Se tu não tiver com a mente boa, cara. Então, assim, eu com nem 30 dias, nem 60 dias, mano, eu não tô com a mente boa, tá ligado? Igual era pra mim tá. Tá ligado? Porque esse é o poder da retenção seminal, cara. É, de fazer as coisas ficarem belas, tá ligado, mano? Por exemplo, claro que tu vai querer melhorar de vida sempre e tal, buscar o melhor, a melhor alimentação, melhor condição de vida e tudo. Mas se tu não consegue aproveitar, cara, os- os momentos ali do seu dia, mano, fica muito ruim, cara. Tem um gato ali no meio do mato agora. É, deixa eu ver aqui, que bicho é aquele ali.
Tinha um gato ali, algum bicho ali no meio do mato. E eu fui lá ver o que que era. Mas vamos lá. Quando tu não consegue tá aproveitando ali as coisas do seu dia, mano, tu pensa, eu preciso de mais dias, cara. Preciso acumular mais energia. Preciso. Até o olhar, mano, tudo muda, cara. Tudo muda. Eu percebi agora que eu tava forçando muito a visão assim, ó. Mas é por conta do sol, tá ligado, mano? O sol quando bate, assim, tu quer forçar o olho, tu não quer, tá ligado? Não fico... Meu olho mais normal é assim, ó. Mas por conta do sol tava assim, ó. Mas é isso. E eu também, não vou dizer que eu parei, mas diminuiu muito aqueles pensamentos excessivos. Tava com um monte de voz na minha cabeça antes. Acho que eles chamam de overthinking, né? Overthinking. Tipo, você tá pensando coisa toda hora, um monte de pensamento, um monte de voz, faz isso, faz aquilo, olha só, olha ali, olha aqui, tá ligado? E isso aí diminuiu muito, agora eu tô muito mais. Tô muito mais low cortisol agora, cara. Finalmente, mano. Ainda não tá não tá aquela coisa assim, muito, tá ligado, avançada, mas já tá começando, mano. 23 dias, cara. Antes eu tava com pensamentos excessivos toda hora, cara. Um negócio absurdo, mano. E isso me prejudicava demais. Eu achava que isso aí era uma coisa assim, minha, que não tinha conserto, mas o conserto é esse, cara. O conserto é. O problema era a pornografia, a masturbação, então o conserto é a retenção seminal, cara, tá ligado? Conserto pra muitas coisas assim que parecem que são ali o conserto pra um monte de coisa, cara. Tem muita coisa, tem cura, tem conserto, cara, tá ligado? Com alimentação, então com hábito, então com mentalidade, ou então com a própria retenção seminal, cara, é muita coisa, cara. Então, assim, não tô mais tão overthinking igual antes, tá ligado? Às vezes o cara até pensa, né? Tipo, mano, eu sou um gênio porque eu penso um monte de coisa ao mesmo tempo e vem um monte de voz aqui, tá ligado, cara? Eu consigo pensar coisas absurdas. O problema é que esse overthinking, cara, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Pode realmente, ele talvez seja um gênio de pensar milhares de coisas em poucos segundos, tá ligado, mano? Pensar, ter vários pensamentos ali em questão de segundos, pensar coisas assim absurdas, mas tem vezes que isso aí mais atrapalha do que ajuda, tá ligado? Porque gera uma ansiedade, um monte de coisa ali pra tu processar, tá ligado? Às vezes pode acabar mais prejudicando do que ajudando. Então agora que meu overthinking tá diminuído, eu consigo controlar mais, tá ligado? A hora que eu quero fazer, a hora que eu quero ter pensamento excessivo, eu consigo meio que ter, tá ligado? Antes era incontrolável, eu tava andando, toda hora vinha pensamento, tava fazendo uma coisa, toda hora aquele monte de pensamento. E agora eu consigo fazer mais, ó, calma, tá ligado? Deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui o que é importante, o que não é. Deixa eu ver aqui essa informação aqui que tá vindo aqui, tá ligado? Agora tá melhor, mano. A questão também do estresse, mano. Tá diminuindo muito o cortisol. Eu acho que tem uma relação entre a retenção seminal e o cortisol, porque agora tu tem energia, tá ligado? Se acontecer alguma coisa, tu tá mais seguro porque tu sabe que vai ter energia pra fazer aquela coisa, porque tu não tá com o saco vazio, mano, tá com o saco cheio. E isso aí ajuda no low cortisol, cara, ajuda a diminuir o estresse, ajuda na autoconfiança, porque tu pensa, mano, eu tenho que fazer tal coisa, cara, mas eu vou competir com aqueles caras lá no meu trabalho. Só que aqueles caras lá estão com o saco vazio e eu tô com o saco cheio, mano. É tipo isso. Então, vou precisar ir em tal situação. Mas pelo menos eu vou estar com o saco cheio, mano. Pelo menos eu vou estar com energia, tá ligado? Isso aí aumenta a confiança, abaixa o estresse, cortisol, tá ligado? Cara, eu tô custando virar o telefone aqui, mano. E isso ajuda muito. Uma outra coisa também é a questão de aproveitar o momento presente, tá ligado? Agora eu já tô começando a aproveitar mais o momento presente, tá ligado, velho? Natureza, sair pra fazer uma caminhada eu não reparava nada, tá ligado? Eu ficava só o tempo todo preocupado. E tipo assim, o que que os outros vão pensar de mim? Quem vai passar na rua, quem vai estar passando na rua, o que que vão pensar de mim? O que que eles vão
tava sempre focado nas outras pessoas, tá ligado, mano? Tava sempre focado, tava sempre focado nas outras pessoas, mano. Então, agora eu já consigo mais, tá mais foda-se. Ainda não tá num ponto assim, ainda não tá lá aquelas coisas ainda, mas já tá bem melhor. Low cortisol, low stress, tá baixando. Tem horas que ainda dá uns picos ainda, mas tá melhor. Eu percebi que, mano, antes eu não tava conseguindo nem, tipo, sabe quando você. É igual quando tu é criança, que tu fica viajando, criando cenários ali na tua cabeça, tipo assim, uma história, alguma coisa, ou então tu simplesmente. Ou então tu simplesmente consegue pensar muito a fundo em alguma coisa, cara. Então, no dia zero, no dia um, no começo ali eu não tava conseguindo, agora eu já tô conseguindo, mano. Tipo, pensar a fundo numa coisa, conseguir. Como é que se diz, cara? Lock in. Locked. Locked in. Locked in. Lock in. Locked in. Pegar quando tu fixa ali num pensamento e consegue desenvolver aquele pensamento ali a fundo e pensar a fundo ali sobre tal coisa. Às vezes criar um cenário ali na tua cabeça, uma coisa ali, ó. Cara, eu tô me perdendo aqui no vídeo. Sei lá, mano. Hoje eu ainda tô com uma certa confusão mental e eu acho que ficar segurando o microfone assim, mano, eu tô achando muito gay, tá ligado? Cara, tô achando muito gay. E além disso, esse lugar aqui que eu escolhi pra gravar, mano. Caraca, mano, Cara, eu não tava gravando, mano. Mas o que eu tava dizendo basicamente era o seguinte, esse jeito de segurar o microfone aqui, mano, eu acho meio gay. Então, se no próximo vídeo eu vou pendurar aqui, ou então gravar sem microfone mesmo. E esse lugar aqui que eu tô gravando, cara, meio ruim. Tipo, o cenário tá top, mas... Caraca, velho, toda hora uma formiga, mano. Toda hora um bicho, cara. Antes, no outro lugar que eu tava gravando, tava bem melhor na rocha. E então, no próximo... Isso, cara. Do nada, velho. Parecendo muito bicho, cara. Esses bichos estão tentando sugar minha energia vital, cara. Estão tentando levar meu cortisol, mano. Então, assim, no próximo vídeo vai ser melhor, mano. Esse aqui eu vou ter que fazer um monte de corte. Não ficou uma coisa tão boa. Esse jeito de segurar o microfone é meio gay, sei lá. E eu já me perdi no assunto, mas é isso. 23 dias de retenção seminal. Cara, eu espero que. Espero não. Vai dar certo essa jornada. E eu espero que quem esteja escutando essa mensagem aí e veja um valor na retenção seminal, colha os benefícios, colha as coisas boas dessa prática, tá ligado? Porque tem muita coisa boa. Tem muito benefício, é isso, cara. Eu não me vejo mais estando lá no dia zero, no dia um, batendo uma, sendo um depravado, assistindo pornografia, não dá, cara, não dá. E é isso, guys. Falou, peace. Yo, então, rapaziada. Meu Deus. Vamos lá, para de enrolação. Bom, agora, cara, agora eu vou falar sobre... Cara, agora eu vou falar sobre... Cara, agora eu vou falar também sobre a questão da bomba peniana. E, cara, uma coisa que também vou querer que eu... Porque... E antes, eu às vezes tô até... Cara, vamos lá. Vamos lá. Olha só, aconteceu um monte de coisa e eu vou falar muito sobre isso aqui, tá ligado, velho? Principalmente, questão dos sonhos, velho. Não. Pessoal,